tanto legislativo quanto executivo podem fazer controle preventivo, via de regra, mas também excepcionalmente fazem controle repressivo de constitucionalidade. Outro detalhe interessante é a questão do STF. Então é importante a gente frisar o papel do Supremo Tribunal Federal dentro do controle de constitucionalidade. Nós vimos que ele faz os dois controles, tanto controle difuso quanto controle concentrado. Como é que o Supremo faz controle difuso? Como qualquer tribunal, como qualquer juiz. Analisa um caso concreto e decide aquele caso concreto envolvendo ali duas partes, tá? Os efeitos vão valer para aquelas duas partes, tudo igual. Só que tem um detalhe que é destoante dos demais órgãos do judiciário. O Supremo Tribunal Federal deve remeter a cópia dessa decisão para o Senado Federal. De acordo com o artigo 52, inciso 10, compete de forma privativa ao Senado Federal suspender a eficácia, né, dessa lei declarada inconstitucional de forma definitiva pelo STF. Ou seja, em sede de controle difuso, quando o STF declara uma lei inconstitucional, naquele caso, afastando a incidência dela de aplicação, naquele caso, a decisão vale para aquelas duas partes que chegaram lá, autor e réu, mas há a possibilidade de que esses efeitos sejam abstrativizados, ou seja, ampliados. Depende do Senado Federal, que vai fazer uma votação política, e essa votação política, se der maioria a favor da suspensão dessa norma, essa norma será suspensa. Isso quer dizer que ela deixará de ser aplicada por um tempo, fica na situação temporária aí, mas está fora de aplicação. E isso acaba atingindo todo mundo, por isso que os efeitos podem ser abstrativizados neste caso. Aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, alguns ministros do STF, especialmente Gilmar Mendes, acabam por trazer a ideia de que esse artigo 52, inciso 10, teria sofrido uma mutação constitucional, no sentido que caberia ao próprio STF fazer esse juízo de ponderação, ou seja, se essa decisão, se essa lei se resolve só ali mesmo, naquele caso, e continua válida, ou se eles vão suspendê-la para todos, né? Tornando os efeitos assim abstratos erga omnes. Data máxima venia, a interpretação dada por esses ministros do STF, né? A Constituição é muito clara. Então a mutação constitucional também tem que ter um certo limite, no sentido de não destoar aquilo que está frontalmente colocado, né? Literalmente. Claro que ninguém faz interpretação só literal da Constituição, mas quando ela diz que compete privativamente ao Senado fazer essa suspensão, não dá para você elastecer esse entendimento. O Supremo, esses ministros dizem que hoje o Supremo faz essa análise, é ele que suspende a eficácia da norma, e o que ele manda para o Senado é só para que o Senado dê publicidade àquela decisão, né? O que na minha ótica seria até o certo, né? Ou seja, este órgão que julgou a lei naquele caso concreto, ele deveria mesmo fazer essa análise, mas isso tinha que estar na Constituição, né? Então, assim, infelizmente a gente está vivenciando um período complicado da história constitucional. Muitas vezes essas interpretações aí, muito por conta da nova hermenêutica, que veio com um bom propósito, e ela é importante, a proporcionalidade, tudo que ela trouxe, né? Mas ao mesmo tempo vem sendo usada de forma, me perdoem a palavra, leviana por alguns operadores do direito, no sentido de descaracterizar a própria Constituição e o poder constituinte originário, né? Bom, já no controle feito de forma concentrada, abstrato, o Supremo Tribunal Federal não precisa remeter nada para Senado, não tem essa competência. Essa competência do Senado é só controle difuso feito no Supremo. Agora estamos falando de controle concentrado feito no STF a partir de ações diretas, que são 5. Essas ações diretas, elas são impetradas no Supremo Tribunal Federal, só ele pode julgá-las, e ele vai analisar abstratamente aquela lei. A partir da decisão que o Supremo tomar, ele irá publicar essa decisão, o acórdão, né, em imprensa oficial, que é o Diário Oficial da Justiça, e a partir daí os efeitos serão vinculantes, erga omnes e retroativos via de regra, né, admitindo a modulação, como nós já falamos, né. Quais são essas ações? As ações são 3 ADIs, um ADC e um ADPF. Vamos traduzir. 3 ADIs, 3 ações diretas de inconstitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade por ação ou genérica, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADO, e ação direta de inconstitucionalidade interventiva, também chamada representação. Existe a ADC ou a DECON, que é a ação declaratória de constitucionalidade,
e a ADPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Essas 5 ações são julgadas de forma exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal, lembrando que há a possibilidade de tribunais de justiça estaduais fazerem também esse controle concentrado, obviamente tendo como referência as suas respectivas constituições estaduais. Então, quando a gente fala só o Supremo faz controle concentrado, está dizendo no sentido de só ele protege de forma concentrada a Constituição Federal, tá? Mas a gente também sabe que existem 26 constituições estaduais e essas 26, uma lei orgânica do Distrito Federal e mais de 5.500 leis orgânicas em todo o Brasil dos municípios, e há a possibilidade de todas essas constituições, enfim, trazerem expedientes para a sua proteção. E, por exemplo, no Ceará, existe no Tribunal de Justiça a possibilidade de julgar ações diretas impetradas por prefeitos, governadores, né, a mesa da Assembleia Legislativa, enfim, para proteger a Constituição estadual cearense de leis estaduais cearenses ou leis municipais aí dos municípios do estado do Ceará. Mas, assim, o foco aqui, claro, é a Constituição Federal, e por isso que a gente fala, neste contexto, que só o Supremo faz esse controle, só ele julga essas 5 ações. Bom, a ação direta de inconstitucionalidade por ação, também chamada ação genérica, ADI genérica, é aquela ação que nasceu lá nos anos 60, aquela representação de inconstitucionalidade, que gera essa ideia de uma ação direta, porque é uma ação protocolada diretamente no Supremo Tribunal Federal, com o objetivo muito claro de que o Supremo declare aquela lei como inconstitucional, ou seja, é um ataque direto, frontal a uma lei, e até liminarmente o legitimado ativo aí pode pedir a suspensão da aplicação dessa lei até a ulterior decisão final de mérito do STF, tá? Quem vai fazer a defesa desta lei, porque tem que ter um contraditório, é o advogado-geral da União, que é o representante maior da advocacia pública brasileira, tá? E os legitimados ativos nós já falamos, estão no artigo 103 da Constituição, e esses legitimados se dividem em legitimados universais ou genéricos, que são 6 dos 9, presidente da República, procurador-geral da República, mesa da Câmara dos Deputados, mesa do Senado Federal, partido político com representação no Congresso Nacional e Conselho Federal da OAB, e existem 3 legitimados temáticos ou específicos, que são governadores de Estado, mesas de e também do DF, mesas de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do DF, Distrito Federal, e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Qual a diferença disso? Esses 6, que são legitimados universais ou genéricos, eles podem entrar com essas ações e de forma irrestrita, ou seja, não precisam demonstrar para o STF uma chamada pertinência temática, que é o interesse de agir, que é uma das condições da ação. Diferentemente dos outros 3, que precisam demonstrar quais as razões deles estarem entrando com aquela ação. Por exemplo, uma lei de transposição do Rio São Francisco, não há como um governador do Mato Grosso, ou do Rio Grande do Sul, ou do Acre entrar com ação sobre esta lei, porque ele não tem interesse de agir. Mas o presidente da República pode, o procurador-geral da República também pode entrar com esta ação. Ou seja, a diferença aí de legitimados. A lei de royalties do petróleo, né, como nós mostramos em aula, foi uma ação do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, à época, e entrou com esta ação, essa ADI, para que essa lei, a nova lei do petróleo, fosse retirada de circulação, né, fosse declarada inconstitucional. E a pertinência temática, ninguém duvida, o maior prejudicado com essa nova lei é o maior produtor de petróleo do Brasil, que é justamente o estado do Rio de Janeiro, com a sua bacia de Campos dos Goitacazes, né, com Macaé, enfim, com essas cidades, né, que trazem aí a maior quantidade de petróleo que nós temos, inclusive da camada de pré-sal. Assim, esta é a ação genérica, a ação direta de inconstitucionalidade. Se o Supremo decidir pelo deferimento desta ação, o que vai acontecer? Esta lei será afastada do ordenamento, será extinta, né? Então é uma ação muito poderosa. E existe uma outra ação também direta de inconstitucionalidade, que é a de omissão, por omissão. Esta ação não é tão forte porque se o Supremo entende, reconhece que há uma omissão ali inconstitucional, ele não tem como obrigar o poder omisso a legislar. Esse é o detalhe desta ação, infelizmente, né? Tem uma ressalva lá que se for uma omissão administrativa, se dá um prazo de 30 dias, mas a mais perigosa das omissões é a omissão legislativa, que infelizmente a Constituição, lá no artigo 103, parágrafo 2º, não foi tão arrojada, né, no sentido de se determinar um prazo, pelo menos, para o cumprimento desta obrigação. Muito por conta da separação de poderes, evitando assim que o Supremo ordenasse ao Congresso Nacional, ao presidente da República, eventualmente, se for de iniciativa dele, por exemplo, o projeto. A gente pensa muito que a omissão legislativa é culpa do Congresso, às vezes nem é.
Imagina, por exemplo, um projeto de lei de iniciativa reservada ao presidente da República. Não dá para o Congresso legislar se o presidente não começa, não deflagra, se ele não cria o projeto de lei, o Congresso não tem como apreciar, não tem como votar. Então, deu um branco agora. A gente vai falando e acaba pensando em mil coisas. Sim, essa é a ADI por omissão, tá? É uma ação, infelizmente, pouco usada no Brasil por conta da sua falta de efetividade. Diferentemente do mandado de injunção, que é uma ação similar, mas é voltada para os cidadãos, né? Que tem uma maior efetividade, haja vista a lei... Ai, meu Deus do céu, eu tô dando um branco hoje, danado, gente. A lei 13.300 de 2016, que regulamenta o mandado de injunção no Brasil, uma lei recente, né? Essa lei traz as possibilidades aí de uma maior efetividade, né? Ou seja, o poder omisso, ele é instado a criar a norma. Se ele não faz dentro de um tempo determinado, razoável, o próprio judiciário pode regulamentar a situação. Foi um caso, até antes dessa lei, né, de uma decisão do Supremo Tribunal Federal envolvendo a caso da greve no serviço público. Né? Existe a previsão no artigo 37, inciso 7 da Constituição, de que o servidor público ele tem direito à greve, né? Mas dentro de uma lei específica, na forma da lei específica, nos termos da lei específica, que não foi criada até hoje pelo Congresso. E aí prejudicando, assim, diversos, milhares aí de servidores públicos que têm esse direito, mas que não conseguem exercer. E aí o Supremo Tribunal Federal determinou que eles iriam exercer, sim, esse direito de uma forma aí precária, a partir de uma lei federal que já existia para a greve no serviço privado, e determinou que que o Congresso Nacional fizesse a lei, e o dia que fizesse a lei, prevaleceria a lei do Congresso Nacional. Houve uma chiadeira grande por conta desse ativismo aí do Supremo Tribunal Federal, mas o fato é que o Supremo acabou preenchendo essa lacuna e até hoje, já tem 13 anos desse julgado, o Congresso Nacional não fez a lei da greve. Então parece que a decisão do Supremo Tribunal Federal foi acertada neste episódio. Né? Essa é a tese concretíssima que acabaria chegando na lei que regulamenta o mandado de injunção, como já falamos. Tá? Mas o mandado de injunção não é nosso objeto aqui de estudo por hora. O mandado de injunção se refere a um caso concreto, então é controle difuso, naturalmente. Existe a terceira ação direta de inconstitucionalidade, que essa é muito rara de ser usada no Brasil. Por que ela é muito rara? Porque ela se refere à intervenção federal, ação direta de inconstitucionalidade interventiva ou representação, como é nomeada na Constituição, no artigo 36, inciso 3º, que diz assim, o decreto de intervenção, artigo 36, inciso 3º, o decreto de intervenção dependerá de provimento pelo STF de uma representação, que é esta ação, promovida pelo Procurador-Geral da República para proteger princípios constitucionais sensíveis, que estão no artigo 34, inciso 7, como direitos da pessoa humana, como republicanismo, enfim, autonomia municipal, e também para combater decisões, na verdade, combater atos de governadores, por exemplo, de estaduais, que não cumprem, que não dão execução à lei federal. São esses dois casos. Então, assim, é um caso que não é muito comum no Brasil, porque só um pode entrar. Cuidado. Os outros falam que eram 9 legitimados, de uma forma geral, sim. Mas para esta ação de intervenção, essa ADI interventiva ou representação, só tem um legitimado ativo a poder entrar com ela, que é o Procurador-Geral da República. Tá? Então isso se manteve desde 1934. Tá? É uma situação sui generis, que envolve a ideia de intervenção federal da União no Estado, mas que raramente é usada no Brasil. Então, assim, não quer dizer com isso que só existe intervenção federal se for impetrado uma ADI antes. Não, não é isso. Quer dizer que em algumas situações, são 7 números clausos, o rol taxativo do artigo 34, só que dessas 7 situações, tem 2 delas que precisam dessa formalidade, desse pressuposto formal, que é justamente a ADI interventiva, a representação, como é falada pela Constituição. Bom, e aí, se for deferida esta ação, não é o Supremo que decreta a intervenção, ele faz um requerimento aí para que o presidente da República, que tem a competência aí, material exclusiva de decretar a intervenção. Está no artigo 21 da Constituição, que trata das competências materiais exclusivas da União, leia-se do Poder Executivo, e dentre elas está lá decretar estado de sítio, estado de defesa ou intervenção federal. Mas neste caso, após o deferimento da ação promovida pelo Procurador-Geral da República no Supremo Tribunal Federal. Então essas são as 3 ADIs, de longe a mais usada, a mais importante é a primeira, a ação direta de inconstitucionalidade por ação ou genérica. Ela tem esse nome genérico porque ela serve de referência, de modelo
para as demais ações, tá? A lei que regulamenta essas ações é a Lei 9.868 de 99, regulamenta 3 dessas 5 ações, a ADI por ação, a ADI por omissão e a ADC, o ADECOM, que é a declaratória de constitucionalidade, que a gente vai ver a seguir. E a lei que regulamenta a ADI interventiva é a Lei 12.562 de 2011, e a lei que regulamenta a DPF, que é a última das ações, é a Lei 9.882 de 99. Pois bem, e a ação declaratória de constitucionalidade? É a ação mais esdrúxula que tem no Brasil. É uma ação que é criticada em alguns países, em alguns doutrinadores, porque é uma ação que não traz o contraditório, que é basilar para o processo. Todo o processo, aqui ou na China, em qualquer lugar na história, sempre foi baseado num triângulo: autor, réu e juiz. Ou seja, tese, antítese e síntese, que é a sentença. Mas esta ação especificamente não tem este outro lado, ou seja, tem autor, que é o legitimado ativo, qualquer um dos 9, que já falamos, e é julgada pelo Supremo Tribunal Federal de forma concentrada, exclusiva, mas não tem um contraditório. Por quê? Porque o AGU, o Advogado-Geral da União, ele não vai fazer a defesa de uma lei que está sendo defendida pelo próprio legitimado ativo, ou seja, o autor da ação, o legitimado ativo, ele está defendendo a lei. Perceba, é uma ação declaratória de constitucionalidade. Ele quer declarar a constitucionalidade da lei, ou que ela seja declarada pelo STF. Você deve estar atônito agora, mas precisa? Ela já não é constitucional? O senhor disse no começo que a presunção era de constitucionalidade, a presunção relativa, mas é uma presunção, ou seja, a lei tem que ser cumprida, a lei é constitucional. Pois é, aqui no Brasil a coisa é tão interessante, de forma irônica aqui, que é preciso uma ação para confirmar aquilo que já é, para evitar assim a discussão. Ou seja, no Brasil tem muitas ações discutindo constitucionalidade de lei, e isso